Era o ano de 2010, Renato trabalhava no supermercado e ele disse que, conversando com alguns amigos daquela época, eles falavam que lá no depósito tinha um tipo de assombração. É, a assombração surgia de vez em quando, derrubava coisas, fazia ruídos nos cantos, por trás das caixas de alimento que estavam lá no depósito. Às vezes ouvia gemido e até risada, mas não sabia de onde era. Alguns diziam que se tratava de funcionários mesmos que estavam fazendo aquilo para pegar peça em alguém que estava lá. Mas isso nunca foi provado. E muitos acreditavam e afirmavam com certeza que realmente tinha um fantasma lá no depósito daquele supermercado. Mas o Renato não se preocupava. O Renato não se preocupou com aquela conversa, porque afinal de contas ele também não ia até o depósito. O Renato trabalhava na área da padaria do supermercado, então dificilmente ele ia até aquele lugar. E que ele se lembra até algum tempo que ele estava trabalhando lá, há quase 2 anos, ele nunca tinha ido até o depósito. Mas, infelizmente, algumas pessoas começaram a faltar do trabalho, talvez por medo de trabalhar naquele lugar, principalmente repositores. Começaram a faltar do serviço, uns foram mandados embora e chegou um final de semana que houve falta de 3 repositores. Então, nesse dia, o gerente do supermercado foi até a padaria e pediu para que o Renato pudesse trabalhar no lugar de um dos repositores que estava fazendo falta. As gôndolas já estavam ficando vazias e não tinha outra pessoa para poder colocar ali, para poder abastecer as gôndolas, que estavam faltando já muitos alimentos. O Renato então deixou as suas coisas lá na padaria e seguiu na direção lá do depósito. Para ele tudo bem, tranquilo. Começou a pegar o carrinho, enchia de alimentos que estavam faltando, de produtos, levava até os corredores onde havia as gôndolas vazias e ia enchendo. E não era suficiente ele somente para fazer com que todas as gôndolas fossem preenchidas rapidamente, mas ele estava fazendo o possível para fazer o melhor naquele momento e naquele dia que ele estava trabalhando lá, onde havia necessidade de outras pessoas para que pudesse ajudá-lo também. O Renato conta pra gente que no momento que ele estava lá enchendo o carrinho com algumas caixas de leite, ele viu um ruído atrás de umas caixas, de uns pacotes que estavam perto dele, e ele pensou que talvez fosse o gerente que estivesse indo até lá conversar com ele. Ele continuou pegando o leite, colocou no carrinho para poder levar até o corredor para repor os leites que estavam faltando. E aquele barulho continuava. E ele saiu, puxou o carrinho, levou até dentro do supermercado. Lá dentro da loja, ele repôs os leites que estavam faltando. E depois ele voltou lá para o depósito buscar mais algumas caixas de leite. Quando ele entrou no depósito novamente, as luzes começaram a piscar. E naquele dia estava anunciando que haveria uma chuva muito forte. E aconteceu naquele momento, naquela hora. A chuva chegou bem forte. O Renato conta que ele estava ouvindo os trovões e o barulho de vento lá fora. De repente, as luzes que estavam piscando agora estavam apagadas. Apagou todas as luzes. Então acabou a energia na rua, lá naquele bairro onde estava localizado o supermercado. E o supermercado naquela época não tinha um gerador. Então ficou tudo no escuro. A chuva estava forte lá fora e ele entrou lá no depósito com dificuldade, mas ele sabia onde estavam as caixas de leite. Dificuldade para enxergar o caminho. E pegou algumas caixas, porque
ele já estava chegando bem perto, no momento que as luzes apagaram. Ele pegou algumas caixas de leite, colocou no carrinho e estava pronto para sair. De repente ele ouviu o barulho novamente. O Renato disse que ouviu também risada. Parecia que havia duas pessoas conversando lá no fundo do depósito, atrás de algumas caixas. Ele saiu. Mais uma vez, voltou lá para o mercado. Desta vez, depois de ter colocado os leites, as caixas de leite lá no lugar onde estava faltando, ele deixou o carrinho parado ali, foi até lá na frente onde o gerente estava conversando com as pessoas, perto onde ficavam os caixas do supermercado. Ele procurou o gerente e falou para ele que havia mais alguém lá no depósito. E o gerente falou: não, impossível, não tem mais ninguém lá. É só você que está lá hoje. Os outros repositores faltaram. Ele perguntou: mas será que alguma das caixas, algumas moças daqui do caixa não foi lá para o fundo conversar, buscar alguma coisa? O gerente olhou nos caixas e as moças que estavam trabalhando naquele dia estavam todas ali. Então não havia saído nenhuma daquele lugar para ir até o depósito. Então o gerente perguntou para o Renato: mas por que você está querendo saber isso? O Renato disse a ele: sabe o que é? É que eu ouvi conversa lá no depósito. E naquela hora que o Renato começou a explicar para o gerente que ele ouviu conversa e que todas as moças do caixa estavam ali, perto dele, e que não havia outro repositor no mercado, a não ser ele que estava trabalhando naquele dia para cobrir a falta de alguém, ele pensou nas coisas que falavam para ele quando ele chegou naquele mercado, quando ele começou a trabalhar naquele lugar. Quando as pessoas diziam para ele: toma cuidado, hein? Se um dia você for lá no depósito, toma cuidado porque aquele lugar é assombrado. Tem um espírito lá que fica arrastando coisas, derrubando caixas. De vez em quando a gente ouve gemidos. Parece que o espírito está machucado ou está querendo ajuda de alguma coisa. Então o Renato começou a ficar preocupado. Ele não acreditava muito naquilo. Mas só de pensar que precisava voltar novamente lá no depósito sozinho, e agora no escuro, ainda não era noite, mas como a chuva chegou forte e o dia escureceu mais cedo naquele dia, o Renato começou a ficar um pouco preocupado. Mas ele precisava voltar até lá porque ainda tinha algumas gôndolas vazias. Ele falou para o gerente: tudo bem então, acho que foi imaginação minha. Talvez com essa chuva, o trovão, o relâmpago, acho que eu fiquei imaginando coisas que parecia que tinha alguém lá no fundo do depósito. E ele seguiu de volta para o depósito. Ao entrar naquele lugar, a luz começou a piscar novamente. E parecia que estava acendendo assim somente com uma fase. Algumas lâmpadas lá no canto estavam acesas, outras apagadas. Acesas assim, bem fraca. Mas estava iluminando um pouquinho aquele lugar onde o Renato estava naquele momento. Ele lembra que precisou pegar algumas caixas de margarina e alguns pacotes de farinha também. E estava lá no fundo do depósito. Ele seguiu com o carrinho até lá. Quando ele virou uma esquina, atrás de algumas caixas, ele viu uma mulher de costas. Ele ficou pensando: quem será essa mulher? Como ela chegou aqui? Na cabeça dele, naquele momento, ele nem pensou em fantasmas. Na cabeça dele não passava isso. Ele se aproximou da mulher para perguntar quem era ela. Podia ser a dona do supermercado, parente de um dos donos do supermercado que entrou ali enquanto ele havia saído e ele não viu ela chegando. Enquanto ele estava se aproximando daquela mulher, ela se virou, olhou para ele. Era uma mulher assim de idade já bem avançada. Ela sorriu para o Renato, levantou o braço e apontou com o dedo, mostrando algo que estava atrás dele. O Renato imediatamente se voltou, virou o rosto para olhar o que ela estava apontando para ele, como se tivesse alguma coisa atrás dele. E para surpresa não tinha nada.
Somente o corredor escuro e uma lâmpada piscando enquanto voltava a energia. Devagar, o Renato se voltou novamente para olhar para a mulher. E no momento em que ele se virou, cadê a mulher? Ela não estava mais ali. A mulher havia sumido. Naquele momento, o Renato ficou todo arrepiado. Ele queria ir embora dali, mas ele ainda precisava levar algumas coisas. Sem olhar direito o que estava pegando, ele encheu o carrinho e saiu lá de dentro do depósito. Quando ele voltou lá na loja do supermercado, as luzes normalizaram o seu funcionamento, havia normalizado o fornecimento de energia e já estava tudo aceso ali novamente. Ele evitou comentar com o gerente o que ele tinha visto lá. Ele nunca viu aquela mulher. Nunca mais viu. O Renato disse que depois daquele episódio ele ainda trabalhou mais 6 meses no supermercado e nunca viu aquela pessoa chegando ali. Será que era o fantasma que as pessoas falavam para ele? Podia ser, porque na cabeça dele era impossível que a mulher tivesse sumido, desaparecido em poucos segundos. Foi no tempo dele virar a cabeça e olhar para trás para ver o que a mulher estava apontando para ele. Depois ele se voltou para olhar para a mulher novamente e ela já não estava mais naquele lugar. Desapareceu. Só podia ser o fantasma realmente. Ele comentou com uma colega dele lá da padaria e a colega dele disse que provavelmente era um espírito de uma mulher que estava lá no depósito e que pode ser que ainda continue naquele lugar. Ninguém sabe o espírito de quem era aquela mulher e por que ela estava assombrando aquele espaço.